Olá pessoal, nós já temos caminhado por um longo período aí, não é, durante todos esses módulos que nós já vimos aí sobre os valores do ensino religioso para a sociedade. Nós já temos estudado aí 9 módulos e hoje nós estaremos aí estudando o módulo 10, que vai falar sobre o decálogo da educação e os valores. Nós estaremos visualizando quais são esses decálogos da educação e quais são o que eles podem trazer de valores para a nossa sociedade. Nós tivemos aí caminhando no módulo 1, falamos sobre a introdução. No módulo 2, nós falamos sobre os valores do ensino religioso. No módulo 3, nós falamos sobre os estímulos dos valores éticos. No módulo 4, nós falamos sobre crise de valores, quais são as crises que afetam os nossos verdadeiros valores. No módulo 5, nós falamos sobre manifestações da crise de valores, como acontece a manifestação dentro da crise de valores, são instituições que são afetadas pelos inversão de valores. No módulo 6 nós falamos sobre os valores humanos. No módulo 7 nós falamos sobre a educação dos valores e a sociedade. No módulo 8 nós abordamos o tema os valores morais e a sua importância na sociedade. No módulo 9 nós falamos sobre a identidade dos valores morais, quais são a identidade que esses valores assumem no nosso dia a dia. E nesse módulo 10 nós estaremos abordando o tema Decálogo da Educação e os Valores. Nós sabemos que a educação em valores, ela está presente em todas as disciplinas do currículo escolar. Para educar em valores, é necessário que o professor organize seu plano de ensino em atividades lúdicas, reflexivas e conceituais sobre temas transversais. Então, o que essa frase se dizer está nos falando? Que essa educação de valores, quando você trabalha sobre educar em valores, ele está presente em todas as atividades, em todo o currículo escolar. Não há como fugir dessa situação, não há como deixar de se envolver nessa questão, nessa disciplina, nessa forma de aula e com relação aos valores. Não há como fugir desse círculo. Por quê? Porque nossos valores, eles estão empregados na educação, eles fazem parte do currículo escolar. E nós sabemos que o professor, quando ele vai educar em valores, ele precisa se organizar, ele precisa criar um plano de aula. E esse plano de aula, ele pode criar ele através de atividades lúdicas, que são pinturas, que são jogos, oficinas. Ele pode trabalhar também com gincanas, com fantoches. Então existe uma infinidade de atividades que o professor ele pode estar trabalhando em sala de aula para trazer aí através dessas atividades lúdicas a implantação dos valores. Por exemplo, o professor quando ele vai trabalhar aí num jogo, né, de tabuleiro, numa pintura, por exemplo, ele pode qual o valor que ele pode ensinar ali através da pintura? O compartilhamento de materiais. De repente ele não vai ter ali um material, uma tinta, um pincel para todos os alunos, vai depender do compartilhamento ali. E também ele pode ensinar através dessa atividade, ele pode estar ensinando o respeito pelo o que o outro está, pelo que o outro aluno está desenhando, está pintando, mesmo que o seu trabalho se apresente, tenha uma aparência melhor, mas ele pode estar trabalhando essa questão do respeito, do compartilhamento de materiais, até mesmo da empatia, o aluno saber que, mesmo que ele tenha uma desenvoltura, ele saber respeitar
o próximo, ele sentia ali, né, o que o seu colega de atividade ali está fazendo, de repente não saiu como deveria sair, mas ele sentia ali aquela dor ali, né, aquela dificuldade ali do seu colega, e nesse meio tentar auxiliar, tentar ajudar ali o seu colega ali de atividade. Então são várias situações que o professor ele pode estar trabalhando aí nesse plano de atividades. Ele pode trabalhar atividades reflexivas, de repente montar ali uma roda de conversa, um diálogo ali entre os alunos, colocar temas abordando os valores, os verdadeiros valores, o que eles acham daqueles valores ali, ouvir a opinião de todos os alunos. É importante que o professor ele ouça a opinião de todos, ele valorize também a opinião de todos os alunos ali, e através daquela reflexão ali, ele vai ali trabalhar essa questão dos valores, ele vai colocar ali também o seu ponto de vista, o que ele acha daquela situação, o que ele vivencia também, as suas experiências, ele pode estar ali também repassando ali para os alunos a sua experiência também nessa questão de valores, de repente contando uma história. Então são várias atividades que o professor ele pode estar ali abordando ali na sala de aula, trabalhando ali com os alunos nessa questão de educação em valores. E nós sabemos que precisamos dessa atuação dos professores, dessa atuação em sala de aula, nessa questão do ensino dos verdadeiros valores, para que nós tenhamos ali uma sociedade mais justa, mais organizada. Então, se o professor ele trabalha essas questões, ele consegue trabalhar essas questões em sala de aula, nós vamos ter um desenvolvimento daquele aluno ali, um desenvolvimento muito sólido, um desenvolvimento ali dentro de si, como falamos no modo anterior, ele vai criar ali um ensinamento, a luz dentro de si, que ele vai passar esse ensinamento, essa luz, também adiante. Ele vai passar isso aí para o próximo também. De repente, ele vai ser também um professor que ele vai ensinar aquilo que ele aprendeu no seu período de escola em questão de valores. Então é importante esse repasse desse conhecimento, e o professor ele tem essa oportunidade, ele tem essa chance na mão, né? Essa ferramenta que é a educação. A educação, sem dúvida, uma das principais áreas que nós devemos nos envolver, porque é através da educação, uma sociedade ela bem educada na questão de valores, ela é uma sociedade onde sempre vai existir o respeito, sempre vai existir ali uma convivência, uma harmonia perfeita, porque é só através da educação que nós conseguimos resultados positivos, resultados sólidos, resultados que vai trazer aí uma perfeição, uma harmonia na sociedade. Então nós precisamos de trabalhar bem nessa questão. E nós vamos apontar, né, a seguir 10 temas transversais por ordem alfabética com seus conceitos básicos que podem ser trabalhados na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então nós vamos começar a abordar alguns pontos que achamos interessantes abordar aqui nesse módulo sobre esse momento do professor na sala de aula, que ele pode trabalhar esses conceitos, ele pode estar trabalhando também esses temas aí em várias etapas ali do escolar ali. Ele pode trabalhar na educação infantil, ele pode trabalhar ali no ensino fundamental, no ensino médio. Então ele tem um campo muito grande, um campo muito amplo para se trabalhar o emprego desses valores e envolvendo aí atividades de sala de aula. Então nós já começamos a abrir o nosso entendimento
no que é o ensino religioso na escola. O ensino religioso na escola é isso, é o envolvimento do professor com atividades lúdicas, atividades que vão trazer aí um modo de aprender melhor, onde o professor não vai ficar só ditando ali na sala de aula o que é respeito, o que é empatia, não. Ele vai trabalhar com atividades que vai levar aquele aluno ali a ter um entendimento melhor, aquele aluno a ter um entendimento mais sólido ali do que são realmente aqueles valores. Então, quando se trabalha isso aí, há uma facilidade muito grande de daquele aluno ali ele aprender, ele ter um aprendizado sem dúvida sem igual. Então nós vamos começar a trabalhar esses diversos temas. Nós estaremos dividindo esse módulo em 5 partes para que não fique aí os vídeos muito longos e possamos aí ter um entendimento melhor de tudo isso aí que nós estamos aí estudando. O primeiro tema que nós vamos trabalhar nesse módulo 10 refere-se ao valor que reconhece, é autonomia, né? Refere-se ao valor que reconhece o direito de um indivíduo tomar decisões livremente, ter sua liberdade, independência moral ou intelectual. É a capacidade apresentada pela vontade humana de se autodeterminar segundo uma norma moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou externo. Então, o que é autonomia? Autonomia refere-se ao valor que reconhece o direito de um indivíduo tomar decisões livremente. Então, o indivíduo que tem autonomia, ele é um indivíduo que ele consegue tomar decisões sem ter uma pressão, sem ter uma dependência. Ele consegue tomar uma decisão baseada na sua liberdade, naquilo que, na sua independência, ele consegue decidir de forma moral ou intelectual. Lembrando que todas as nossas decisões, mesmo que seja de forma autônoma, mesmo que seja da nossa própria vontade, sem uma influência externa, nós sabemos que nós temos aí uma punição com relação àquilo que vamos tomar. As nossas decisões, todas as nossas decisões, elas têm consequências, que sejam boas, que sejam ruins. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Se você semeia ali, não é, uma semente de laranja, você não vai colher abacaxi, você vai colher laranja. Se você semeia ali uma semente de manga, você não vai colher limão, você vai colher manga. Então é importante nessa questão da autonomia, nessa questão da liberdade de tomar decisão, nós também refletirmos que as nossas decisões elas devem ser baseadas também ali no bom senso, elas devem ser baseadas nos bons valores, porque se eu tomo decisões baseadas nos bons valores, nos valores morais verdadeiros, eu vou colher também valores morais verdadeiros. Eu também vou colher o bem. Se eu semeio o respeito, eu vou colher o respeito. Se eu semeio a empatia, que é o amor ao próximo, que é se colocar no lugar do próximo, eu também vou colher a empatia. Se eu semeio ali a convivência, o respeito, o diálogo, eu também vou colher essas coisas. Então é importante eu saber o que eu estou semeando, porque muitas vezes nós semeamos a indiferença, nós semeamos a intolerância e queremos colher tolerância. Nós somos intolerantes com as pessoas e queremos que as pessoas sejam tolerantes conosco. Nós tratamos as pessoas com falta de respeito, com desrespeito, e queremos que as pessoas nos tratem de forma respeitosa. Então, precisamos
de analisar bem a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Se você semeia vento, você vai colher tempestade. Então é necessário, dentro dessa autonomia, dentro dessa tomada de decisões livremente, eu também observar quais as decisões que eu estou tomando. Será que as minhas decisões, elas vão ser decisões que vão aí perturbar o meu próximo, que vai trazer prejuízo para o meu semelhante, que vai trazer dano pessoais ou materiais ao meu semelhante? É importante eu observar esse aí. Que modo, que decisões eu estou tomando? Essas decisões, elas são decisões boas, elas são decisões que vão trazer a edificação do meu próximo? Ou são decisões que vão trazer aí um transtorno para o meu próximo? São decisões que vão trazer aí uma dificuldade para o meu próximo. Então é preciso eu saber aí tomar essas decisões. Autonomia também é a capacidade, né, apresentada pela vontade humana de se autodeterminar segundo a norma moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou externo. Então, a autonomia, ela vai trabalhar esses conceitos aí da liberdade de tomar decisões. Mas toda liberdade, a gente precisa entender que ela tem um limite. Nós somos seres livres, temos liberdade de expressão, mas também isso não quer dizer que eu tenho liberdade de expressão, que eu vou sair ofendendo o meu próximo com palavras, porque muitas vezes as palavras, elas matam mais do que uma arma. As palavras, elas ferem mais do que uma arma. Então não é porque eu tenho autonomia, que eu tenho o direito à liberdade de expressão, que eu vou sair ali proferindo palavras de ofensa para o meu próximo. Não, eu preciso de amar o meu próximo, eu preciso aí de respeitar o meu próximo, eu preciso de saber conviver em sociedade, eu preciso de saber me relacionar, mesmo tendo autonomia, mesmo sabendo que eu tenho essa liberdade de tomar decisões, eu tenho essa liberdade de decidir por mim próprio, sem uma influência externa, sem uma influência estranha. Eu preciso de saber os meus limites, eu preciso saber o que eu estou fazendo ali. Então essa autonomia, ela vai nos falar isso, essa decisão livremente de tomar uma decisão. Então nós somos seres autônomos, nós temos, é importante a autonomia, mas é importante a autonomia sabendo trabalhar ela aí dentro de um limite. E aí nós vemos aí o segundo passo, é a capacidade de convivência. O que é a capacidade de convivência? O que é conviver? Valor que desenvolve no educando a capacidade de viver em comunidade, na escola, na família, nas igrejas, nos parques, enfim, em todos os lugares onde se concentram pessoas, de modo a garantir uma coexistência interpessoal harmoniosa. Olha que dizeres maravilhosos, olha que dizeres importantes para a nossa educação, aí, para o nosso entendimento aí, nessa questão de valores. Olha, capacidade de convivência é o valor que desenvolve no educando a capacidade de viver em comunidade. Então nós aprendemos aí, vamos aprender aí nesse decálogo da educação, a capacidade de conviver, ou seja, o viver em sociedade. Eu preciso de desenvolver essa capacidade de convivência. Eu preciso saber conviver em comunidade. Eu preciso reconhecer ali o meu limite. Então, quando eu começo a trabalhando desde a autonomia, saber que eu posso tomar decisões por livre vontade, mas eu saber que eu estou vivendo em comunidade, eu vou ter ali o cuidado de não ali trazer prejuízos para o meu próximo.
Então essa capacidade de viver em comunidade, ela é muito importante se trabalhar esse desenvolvimento. E aí a gente vê também na escola, a criança, o jovem, o adolescente, ele precisa de saber conviver na escola. Ele precisa saber que o ambiente escolar é um ambiente onde ele tem uma oportunidade de aprendizado. Não é um ambiente que ele vai trazer ali transtorno à escola, transtorno aos professores. Hoje nós vivenciamos uma situação muito difícil nas nossas universidades federais. Não vamos generalizar todas, mas uma grande parte delas, onde as pessoas, os jovens vão ali, mas eles vão com outras intenções de se divertir, de talvez de danificar ali o patrimônio público, talvez de passar um tempo ali realizando outras atividades que não convêm ao ambiente escolar. É preciso sabermos conviver o ambiente que estamos. É preciso nós sabermos nos comportar dentro do ambiente que estamos. Eu preciso saber me comportar. Se eu estou na escola, eu preciso de ter um comportamento escolar. Eu preciso saber ali diferenciar aquele lugar onde eu estou ali. Eu preciso de agir. A minha autonomia, ela precisa de estar presente ali na escola, no sentido de eu saber os meus limites ali naquele ambiente escolar. Eu preciso também saber o meu limite quando eu estou em família. Quando eu estou em família, é diferente como eu estou na escola, como eu estou na comunidade. Eu preciso também entender o ambiente que eu estou vivendo ali. Quando eu começo a entender este ambiente que eu estou vivendo, eu consigo desenvolver de forma plena a capacidade de convivência. Quando eu olho também nas igrejas, o ambiente da igreja, ele não é um ambiente que eu estou dentro da família, dentro da minha casa. Ele não é um ambiente também escolar. Ele não é um ambiente quando eu estou ali em outra atividade na comunidade em si. Muitas pessoas, eles vão à igreja, vão aos templos religiosos, mas eles não sabem se comportar, eles não entendem o ambiente que eles estão vivendo ali. Eles trajam de qualquer forma, não respeitam o ambiente religioso. Então para nós sabermos conviver em sociedade, a gente precisa trabalhar esses valores. A gente precisa saber o ambiente que a gente está frequentando. Muitas pessoas vão à igreja, principalmente quando há uma festa, há uma cerimônia de casamento, elas chegam ali na igreja de qualquer jeito, né? De repente ali, talvez com uma bebida, talvez com um cigarro, naquele ambiente ali religioso. É um ambiente que não é propício ali. De repente ele leva ali o seu namorado, não é? A moça leva ali o seu namorado, o rapaz leva ali a sua namorada, e naquele ambiente de igreja ali, né, muitas vezes ele trata aquele ambiente com falta de respeito, ele trata ali os símbolos religiosos daquela religião ali com falta de respeito. Então nós vemos que a nossa sociedade, ela precisa ser ensinada nessa questão. Nós precisamos de entender o ambiente que nós estamos frequentando, sabemos diferenciar um ambiente do outro. Eu não posso querer agir na igreja da mesma forma que eu tenho a minha ação na escola, ou que eu tenho a minha ação em um jogo, em uma brincadeira. É preciso saber diferenciar o local que eu estou ali convivendo e conviver de forma harmoniosa com todos. Nos parques também, o parque é algo comunitário. Eu não posso achar que o parque ele é só meu, que eu tenho que dominar o parque, não. Ele é algo ali compartilhado com a comunidade. Então eu preciso de desenvolver essa capacidade de entender essas coisas, né? Em todos os lugares onde se concentram pessoas, de modo a garantir uma coexistência interpessoal harmoniosa. Então, quando eu trabalho essa questão
da capacidade de convivência, eu estou trabalhando o aluno, eu estou trabalhando o indivíduo ali para que ele saiba respeitar e saiba conviver ali no ambiente que ele está frequentando, seja um ambiente escolar, seja um ambiente na família, seja um ambiente na igreja, nos parques, em qualquer lugar que ele estiver, ele precisa entender primeiro o lugar onde ele está. Ele precisa entender primeiro ali o momento que ele está frequentando ali e saber respeitar. Hoje nós vivemos uma sociedade que as pessoas não têm mais respeito pelo próximo, as pessoas não têm mais respeito pelo ambiente que elas estão frequentando. Então é preciso de saber respeitar, saber ter essa capacidade de convivência. Então, quando nós é, é, falamos, né, essa questão de princípios de convivência, nós vamos trabalhar aí, né, quando nós trabalhamos nesse ambiente escolar, nessa convivência escolar com os alunos, nós vemos que existem alguns princípios, e eu vou estar abordando aqui alguns princípios que devem existir dentro dessa convivência, dentro desse ambiente de convivência. O primeiro item que nós podemos abordar aqui é a responsabilidade. O que é isso? É a capacidade de assumir livremente a autoria de seus atos, levando em consideração o bem comum e o respeito ao outro, que devem caracterizar o compromisso do indivíduo para consigo mesmo e com o coletivo. Então, quando eu desenvolvo a convivência, eu preciso saber ali que naquele ambiente escolar, naquele ambiente da família, da igreja, eu preciso de ter responsabilidade. Eu preciso de ser uma pessoa que assuma os meus erros, que assuma aquilo que eu estou fazendo, seja certo ou seja errado. Eu não posso culpar o meu próximo por algo que eu estou fazendo, por algo que eu estou ali desenvolvendo. Eu preciso de ter essa responsabilidade. Eu preciso de assumir sem nenhuma pressão, assumir por livre, né, por liberdade ali de decisão, a autoria dos meus atos. Né? Eu preciso de saber respeitar o meu próximo e através dessa responsabilidade. Mas nós temos também que eu preciso de ter o quê? Cooperação. O que é a cooperação? É a capacidade de estabelecer relações de ação conjunta para atingir objetivos comuns, sem perder de vista a individualidade, desenvolvendo as competências que tornam as pessoas aptas a enfrentar situações diversas e a trabalhar em equipe de forma consciente e comprometida, com receptividade e disponibilidade. Então, o que é a cooperação? É a capacidade de estabelecer relações de ação conjunta para atingir objetivos comuns. Então, quando eu trabalho a cooperação, eu estou trabalhando ali essa capacidade que eu tenho de desenvolver algo ali com objetivos comuns. Eu preciso, sem contudo perder a individualidade. Então, quando eu trabalho na questão da convivência, dentro dessa convivência, é preciso existir a cooperação. Nós vemos aí na imagem abaixo aí, né, as crianças ali, 4 crianças trabalhando ali na questão ali de moldar alguma coisa ali com barro. E a gente vê que elas estão ali numa cooperação, elas estão ali num ambiente de cooperação. Elas estão trabalhando ali, formando algum objeto, mas cada um ali está participando com algo ali, está ajudando ali a fazer alguma parte ali daquela moldagem. Então isso que é cooperação, é trabalhar no bem comum de todos, mas sem ofender, sem tirar essa parte da individualidade. Então nós conseguimos trabalhar na questão também da cooperação. A solidariedade, habilidade de partilhar com o outro, dispondo-se a respeitar e contribuir para a pluralidade relacional, em vista das necessidades coletivas.
A solidariedade é uma decisão firme e perseverante na busca do bem comum, quer dizer, o bem de todos e de cada indivíduo, porque todos somos responsáveis por todos. Então a solidariedade também, ela deve estar presente aí nesse ambiente de convivência, é saber partilhar com o outro aquilo que eu tenho, aquilo que está ali disponível para mim ali, né? O respeito às diferenças, também a aceitação e compreensão da diversidade humana, percebendo que as diferenças e o diálogo com o diferente contribuem para o desenvolvimento individual e coletivo. Quando eu trabalho também a questão da respeito às diferenças dentro desse ambiente de convivência, eu preciso desenvolver essa capacidade de convivência na questão do respeito também às diferenças. Eu preciso de trabalhar isso dentro de mim. Eu preciso de ter essa capacidade de olhar para o meu próximo, observar a diferença que ele possui, mas saber respeitar essa diferença, seja na área emocional, seja na área física. Eu preciso de saber respeitar essa diferença. Então, esses princípios de convivência, nós precisamos de observá-los, nós precisamos de atentar bem para essa capacidade de convivência e saber entender isso aí. Então é importante quando nós observamos essas coisas, quando nós sabemos aí, né, entender essa capacidade de convivência, não é? Quando nós estabelecemos princípios, princípios que vão reger esse modelo, esse modo de convivência, essa atitude que eu preciso de ter. Então, em se tratando dessa área da educação, desse decálogo da educação, dentro desse ambiente escolar, o professor precisa trabalhar isso, né? O professor, ele precisa trabalhar essa capacidade de convivência, ele precisa trabalhar essa questão da autonomia. Então, tudo isso são valores que nos levam a viver em sociedade, a viver em comunidade. E eu preciso a cada dia despertar, não é, a minha atenção para isso aí. Então, nós vamos ficando por aqui. Nós trabalhamos aí dois itens desse módulo 10, que é a autonomia e a capacidade de convivência. E se você, é novo por aqui, você inscreve aí no meu canal, ajude a divulgar esse vídeo aí e não perca a sequência. É importante você continuar conosco aí, não é? Tire um tempo aí, observe os vídeos. Você pode ter liberdade aí de trazer algum comentário. Você pode também acrescentar algo aí que você acha que deve, né, acrescentar também nesse, nessa capacidade de convivência, nessa interação ali em comunidade, na escola, na família, na igreja, né? E você pode estar também aí trazendo aí o seu comentário aí. Então nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você continue conosco aí nos próximos vídeos.